Olá, meus queridos amigos, muito bom dia. Segunda-feira, dia de retomarmos aqui no canal do NEP Honório Abreu os nossos comentários e o nosso aprendizado em torno de O Livro dos Espíritos. Livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 1º, dos Espíritos. Item, Origem e Natureza dos Espíritos. Nas suas duas últimas perguntas, Kardec indagará. 82. É exato dizer-se que os espíritos são imateriais? Resposta: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Pode um cego de nascimento definir a luz? Imaterial não é o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. E o codificador Allan Kardec apontará alguns comentários sobre a resposta. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e seus efeitos. Um cego de nascença crê possuir todas as percepções pelo ouvido, o odor, o gosto e o tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam um sentido. Da mesma forma, com relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiramente cegos. Não os podemos definir, senão por comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. Pergunta de número 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um termo e se, num tempo dado, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e não retorna à massa de onde saiu, como ocorre com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Resposta: existem coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada, e isso não é razão para que as rejeiteis. A criança não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Dissemos que a existência do espírito não tem fim. É tudo o que podemos dizer por enquanto. Agora, meus amigos, é hora de apurarmos os nossos ouvidos e, como sempre dissemos, principalmente os espirituais, para refletirmos em torno das perguntas e das respostas de O Livro dos Espíritos. Todos aqui já devem ter compreendido que há questões que serão discutidas na doutrina dos espíritos que nós não temos capacidade de compreensão. É preciso ter humildade. Eu sempre digo algo. Algumas pessoas dizem que o espiritismo responde a todas as perguntas. Eu gosto de fazer um apontamento a esse comentário. O espiritismo ele não responde a todas as perguntas, porque nós não temos capacidade de saber que perguntas realizar. Mas as perguntas que eu faço, ele me responde. E a questão da fé raciocinada conduz ao fato de que eu preciso ter humildade para saber, para entender, para compreender que há questões que estão ainda muito distantes do meu caráter de espírito em caráter provacional e expiatório. Perdoem aqui a repetição da palavra caráter. Quando eu falo sobre fé raciocinada, não quer dizer que eu vou explicar tudo. Não é isso. Mas quer dizer que eu terei capacidade para entender que algumas situações não têm explicação no momento. Que algumas situações não têm explicação no momento. Muitos co-irmãos, dentro do conceito de fé raciocinada, querem retirar a questão do desconhecido. E há ainda questões que nos são desconhecidas. Elas não viram os famosos artigos de fé de outrora. É assim porque tem que ser assim. Não, é assim porque eu ainda não compreendo. Mas chegará um momento que eu compreender. Então, quando nós estamos encerrando esse primeiro item desse capítulo dos Espíritos, as duas perguntas aqui, primeiro, são muito perspicazes por Kardec, né? Primeiro, porque ele vai trazer aquela noção, né? Nós temos dois elementos no universo, espírito e matéria. Então, esse espírito que a gente está discutindo aqui, né? Vamos voltar ali para a pergunta 76, que é o ser inteligente da criação, que povoa o universo fora do mundo material. Esse espírito seria imaterial? A pergunta é muito boa, porque ele está trabalhando com os conceitos que já foram a ele entregues, que já foram aos nossos corações entregues. E aí os espíritos vão responder, imaterial não. Como é que você quer definir uma coisa, sendo que falta termo no seu vocabulário para definir? Nós não vamos falar imaterial.
Porque o espírito, ele é uma criação. Então ele deve ser alguma coisa. Ele é uma matéria quintessenciada, fora dos seus parâmetros de compreensão. Então você tem dois elementos gerais no universo, espírito e matéria, só que aqui o espírito que a gente está falando é o espírito com E minúsculo. E quando a gente fala de espírito com E maiúsculo, os seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material, nós não podemos falar que ele é imaterial. Ele é formado da matéria que a gente compreende. Uma matéria quintessenciada, uma matéria sem analogia e uma matéria tão etérea que não é percebida pelos nossos sentidos circunscritos. E aí é muito interessante, porque os espíritos ainda trabalham com uma comparação. Como você pode definir a luz para um cego? E nas grandes questões do espírito, nós ainda estamos, não vou colocar somos, mas nós ainda estamos cegos. E na pergunta 83, mais uma vez trabalhando ali dentro do nosso raciocínio circunscrito, Kardec vai indagar a espiritualidade aos benfeitores. Os espíritos têm fim? Ele vai colocar. Eu acho muito difícil. Eu sei que de onde os espíritos emanam, eu sei que essa fonte é eterna, que ela não teve nem início nem tem fim. Mas é muito difícil compreender algo que teve início não ter fim. Não retornar da massa de onde saiu, né? Já que o espírito, olha que brilhantismo de Kardec de fazer essa junção da resposta que foi dada anteriormente. Já que o espírito, ele é formado ali, ele é composto de uma matéria quintessenciada. Tudo bem que a gente não consegue perceber que matéria é essa, porque ela é muito etérea, ela está além da nossa capacidade sensória. Mas já que ele é formado de alguma forma de matéria, é muito difícil entender, é muito difícil abraçar essa ideia que ele teve um início e que ele não terá um fim, como ocorre com todos os corpos materiais. E aí, os espíritos, mais uma vez, vão chamar Kardec, a todos nós, para a questão da humildade. Tem coisas que vocês não compreendem porque a vossa inteligência é limitada. A criança não consegue saber tudo que o pai sabe. A criança não pode compreender tudo que o pai compreende. O ignorante não pode abarcar tudo aquilo que o sábio já abarca. E aí eles vão fechar. Eu gosto muito dos espíritos que tem hora que eles são firmes. Eles não são mal educados, eles são firmes. E eles vão fechar dizendo, olha, o que eu posso te falar agora é que a existência do espírito não tem fim. Ponto. Mais que isso, eu não posso te explicar. Por quê? É porque eu não quero de forma alguma. É porque você não tem ainda capacidade para compreender. Fez sentido para vocês, meus amigos? Então, você já sabe. Por favor, caso ainda não seja inscrito aqui no canal do NEP Honório Abreu, deixe aqui a sua inscrição, apoie o nosso trabalho, acione o sininho das notificações, acompanhe os nossos estudos que são diários, curta, compartilhe, comente. Nossa família está crescendo, mas para que fique cada vez maior, é preciso que outros corações sejam convidados. De nossa parte, continuamos a desejar um dia abençoado e maravilhoso. E eu, Uriel Augusto, como sempre, tenho apenas mais uma coisa a dizer. Até o nosso próximo encontro.